Mais um vídeo aqui para o canal e hoje vou mostrar aqui um projeto de casa de praia. Que na verdade não é uma casa de praia, está numa cidade praiana ali próximo da praia. Quais alguns cuidados que você tem que ter e qual o estilo que a gente está fazendo aqui. Algumas informações que você precisa ter antes de começar um projeto de casa de praia, antes de você construir a sua casa de praia, tá? Projetos de casa de praia normalmente aparece aqui no escritório, são o quê? Projetos mais rústicos, projetos mais simples, que o pessoal tem um terreno mais enxuto, estou falando de 10 por 20, 10 por 25, 7 por 20. O caso do projeto de hoje é um terreno de 10 por 20, 10 por 20 fechadinho, onde o cliente quer fazer a seguinte disposição. Ele quer, por temporada, alugar a parte de baixo e dos tempos que a temporada tiver ok, que não tiver uma procura muito grande ali, ele quer usar de moradia, tá? E assim, vamos fazer ela duplex, 2 pavimentos. Quais são as perguntas principais que você precisa saber disso, tá? A primeira, o estilo. Tem que perguntar o estilo do cliente, como é que ele quer entender. Porque assim, nessa pegada meio que comercial barra residencial próprio, a gente tem que ter o estilo que o cliente gosta, mas ao mesmo tempo ele não pode ser um estilo que afaste as pessoas de querer alugar a casa. Tá entendendo? Então, assim, por exemplo, se quiser uma coisa única dele, infelizmente a gente vai ter que optar pelo lado comercial, uma coisa mais comum. Ah, não, se for só residencial, aí a gente pode optar por uma coisa 100% personalizada. O estilo também atrai muito, muito. Você que quer fazer casa para alugar, entenda que o estilo da sua arquitetura, o estilo da casa, o estilo ali vai definir também questões de ambientes, vai definir questões ali de espaços, tudo isso para você permitir um aluguel rentável. Então, atenção para isso, esse estilo ele define muita coisa no seu negócio, tá? Segunda coisa é a questão do terreno, tem que visitar esse terreno de praia, porque se você chegar nesse terreno e você ver que é um ambiente que não tem muitas construções próprias, é muito próximo da praia, a gente precisa tomar um certo cuidado, precisa entender se esse terreno é próprio para construir. Tem alguns locais que não e tem alguns locais que sim. A maioria das vezes que eu peguei aqui projetos para praia estavam em terrenos bem localizados, que dava ali para a gente fazer também a questão de uma construção mais segura, sabe? Uma fundação mais sólida, mais tranquila. Beleza? A outra questão é a questão da localização. Questão de arquitetura em si, ela não faz milagre. A arquitetura em si, ela não faz milagre. Não adianta eu chegar para o cliente e dizer, olha, você vai ter aluguel sempre aqui, sendo que a gente vai fazer uma arquitetura que chame a atenção e tal. Isso aí ajuda muito. Mas a localização, se você está pensando em alugar, precisa ser estratégica. Por exemplo, essa casa não se encontra na beira do mar, mas ela se encontra em algumas ruas ali próximas. Você caminhando 5, 7 minutos, você consegue chegar no mar tranquilamente. Isso soma positivamente à arquitetura, ao aluguel. Tá? Então, se atente à questão da localização. Não queira inventar coisa. Pô, quero fazer uma casa para Airbnb, quero para alugar por temporada, mas a minha casa fica tipo a 40 minutos da praia, não tem nada próximo, não tem construção ao redor. Isso tudo vai contar negativamente. Beleza? O segundo ponto é o programa de necessidades. Como é que é esse programa de necessidade, Marcos? O programa de necessidades é o que a gente, antes de elaborar o seu projeto, elaborar a sua construção, a gente precisa entender. Você vai querer o que na sua casa? Você vai querer uma sala, uma cozinha? Você vai querer integral? Você vai querer o quê? Depois de listado isso, é que a gente consegue fazer uma arquitetura voltada para todos os quesitos. Tá? Por isso que é importante essa etapa de briefing antes de você começar a projetar, antes de você ir atrás de um arquiteto, você entender o que você quer. Se você já tem um terreno, você não sabe, não tem ideia do que você vai fazer nele, você pode fazer uma consultoria para entender. Pô,
que eu posso fazer aqui? E com base nisso, você ter clareza de qual o melhor investimento para você fazer ali. Tá? Isso aí a gente já fez bastante, entendeu bastante. Às vezes teve clientes que optaram por fazer uma coisa e quando a gente conversou viram que não é a melhor opção. Então assim, isso é totalmente compreensível você fazer. Não perca tempo com isso, porque costumo dizer, investimento em construção é alto e você precisa ter clareza do que você vai fazer. Tá? Então, o programa de necessidades aqui foi bem simples. Né? Criou uma sala na parte de baixo, sala cozinha integrada, banheiro 2 quartos. Acabou. Repete na parte de cima. Acabou. É isso. Tranquilidade. Garagem por quê? Porque às vezes as pessoas que vão alugar por temporada podem ter carro. Caso não tenham carro, eles vão ter um espaço da frente aqui bem generoso para você conseguir fazer um mini churrasco ou então aproveitar ali uma noite estrelada, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o projeto onde eu vou mostrar a etapa que eu vou apresentar para o cliente hoje ainda mais tarde. Estava aqui fazendo as finalizações aqui da etapa exterior. Primeiro eu faço o quê? Então o processo, tá? É planta, a gente aprova a planta, depois a gente vai para o 3D. 3D a gente aprova o exterior. Se o cliente vai fechado no interior, a gente tem a próxima semana para fazer a apresentação no interior. Então aqui no escritório você tem todas as etapas, de preferência semanalmente, atualizando você, para você não se perder, não ficar, não se sentir órfão de profissional. Dizer assim, eu contratei, mas eu não estou sabendo de nada. Então aqui a gente tenta fazer essa disposição para explicar detalhadamente, assim o cliente ele consegue ter uma clareza do andamento e ele ainda consegue mexer pontualmente caso precise. Tá? Lembrando, se você quiser um projeto com a nossa equipe, só clicar aqui na descrição, que aí você vai ser direcionado para o site, preenchendo o formulário, aí eu entro em contato com você, ou você pode entrar em contato com a nossa equipe para conversar, beleza? Então vamos lá para a tela. Gente, tá aqui a tela, estou representando aqui do arquivo mais básico, né, que é o arquivo de ArchiCAD. Quem não conhece, é um programa BIM, onde a gente consegue ter a planta, ao mesmo tempo ter a volumetria, tá? Vou mostrar aqui primeiro a planta baixa, inicial, que é a planta do pavimento térreo. E aí vocês vão entender o que a gente fez, tá? Todo projeto, lembro de vocês, deixa eu colocar aqui para ficar bonitinho, vocês conseguirem ver. Todo projeto que você for fazer, peça ao seu profissional para entregar para você o estudo de insolação e ventilação. Isso é muito, muito importante, repito, isso é muito importante. Porque dessa forma você vai conseguir otimizar os ambientes da sua casa, tá? Neste caso aqui, o que a gente fez? A gente fez também aqui o estudo. A gente tem essa linha que mostra que o caminho do Sol, o Sol ele ficou escondido aqui, vamos puxar ele para cá, assim. A gente não tá vendo não. Ixi, Maria. Tá, entendi, é porque ele tá escondidinho. Então aqui a gente tem o norte mais inclinado lá para a direita, tá? Inclinado para a direita a gente tem leste e oeste. Na nossa região aqui, região mais norte, litorânea, nordeste, litoral, a gente tem aqui o oeste, é uma região que a gente tem que tomar cuidado, porque o sol do oeste ele é um sol cruel, é um sol muito quente, é um sol desconfortável, tá? E o sol do leste é um sol bacana, um sol legal, um sol gostoso. Tá? A fachada do cliente está para o sul. É uma fachada boa, fachada aconchegante. Não tem nada de errado nessa fachada. E o norte vai ficar ali para a piscina, que é perfeito. Então, assim, esse terreno em questões de insolação e ventilação está maravilhoso. Questão da ventilação está para cá, tá vendo? O vento vem daqui na maior parte do ano e ele faz uma breve inclinação para cá. Então, a parte que vai pegar vento é essa aqui na lateral. Tá? A casa, a própria disposição dela já ajuda muito a questão de ventilação, porque independente do vento, qualquer direção que fosse, menos aqui, se ele viesse daqui, de resto tá tudo ok. Ele vindo aqui inclinado, lateral, ele vindo aqui de frente, nessa lateral, ok. Porque, caso vocês tenham visto, a gente tem 2 janelões aqui, 2 portas, que são de correr que abrem. E esse vento ele pode correr pela casa toda.
E a própria casa, ela tem ambientes menores. Continuando, deu um problema técnico que tive que voltar aqui com o vídeo. Não sei o que aconteceu, mas o USB tinha parado de gravar. Enfim, a questão da ventilação que eu estava falando, sim, pô, a ventilação está muito boa, ajuda bastante por conta das duas portas que a gente tem na parte da frente. Então, assim, essas portas elas já vão facilitar bastante a entrada de ventilação e vai permitir ali correr pela casa, tá bom? Isso aí a gente tem essa vantagem. Olha só como fica. Então fica um espaço bem confortável para o cliente quiser abrir essa porta, fazer esse vento correr, tal, e ele vai conseguir correr, tá? Essas cores aqui são cores das referências que a gente trouxe, tá? Tem algumas cores que ele gostou. Ele quer uma casa mais colorida, ele quer uma casa que tem esse destaque, tá? Com portas de madeira, mais detalhes e vidro também para entrar essa iluminação natural, tá bom? E aqui, telhadinho simples também, uma água para frente e uma água para trás, tá? Que aí cai no terreno dele ainda, tá? Aqui na parte da garagem, eu ainda estou vendo se isso aqui vai ser grade, se não, mas estou vendo um portão de correr com 4 folhas para a gente conseguir as vagas de garagem. Então, assim, estou vendo ainda se eu encontro aqui na região alguém que faça isso aqui e vai abrir. E abrindo todo a gente consegue ter área para 2 carros, tá bom? Isso aqui vai ser um peso absurdo, por isso que eu coloquei 4 águas aqui, né, da porta, 4 folhas, para conseguir ter essa dimensão. Quer entrar só um carro, um pouquinho, quer entrar 2, abre tudo. Mas provavelmente vai ter só uma mesmo aqui, e aí lá dentro ele consiga manobrar, enfim, tô vendo aqui como é que é a melhor opção ainda, tá bom? Olhando pela casa, bem simples, tá? A parte inferior é igual à parte superior. Então, basicamente é o que? A gente tem aqui uma sala de jantar, ou sala de jantar aqui nessa parte, sala de estar. A gente tem aqui a área da cozinha, que eu ainda estou detalhando, um piso de cimento contra piso polido, que a gente vai colocar aí para dar aquele tom mais praiano. Paredes no tom mais bege, vocês estão vendo que não é branco, né? Mas ela tem um tomzinho de bege aqui, um cinza. Aqui ainda vou ter que escolher, mas eu já fiz as medições básicas. Esse aqui é um módulo que eu tenho. Eu já consigo ver a questão de móveis na cozinha. Será que dá certo? Será que não? Então esse aqui já resultou bacana. Já deu aqui um tamanho de cozinha legal, uma cozinha linear, né? Aqui, espaço para depósito, que é embaixo da escada. Então, vocês veem aqui, ó, que a gente tem um espaçozinho de depósito, bem legalzinho, né? Aí. E para cá também tem. E aqui a gente tem acesso para o banheiro e para os quartos. Então, aqui, atrás dessa parede aqui da cozinha, a gente tem acesso aqui. Quarto 1, quarto 2 e ao banheiro social. E os quartos, eles têm um tamanho ok, não são quartos gigantescos, mas também não são quartos pequenos. Cabe uma cama de casal e um guarda-roupa, tá? Então isso aí tá maravilhoso, porque ele me pediu, óbvio, né? Se quisesse otimizar esses quartos, tinha como fazer uma suíte, fazer uma coisa assim, mas como ele quer algo mais simples, então a gente optou por algo mais simples. Tá? Os quartos não estão detalhados ainda, a gente ainda vai fazer esse estudo na parte de interiores. Aqui hoje vou mostrar só a parte externa, fachada, lateral 2 e aí a área gourmet lá no fundo, tá? Na parte superior eu optei igualzinho, né? Repeti a parte, essa parede está alinhada com a parede de baixo. Isso causa economia na sua obra, tá? Então opte sempre por um projeto onde se você quiser economizar, você pensar nisso, né? Facilita a questão estrutural, facilita a questão de hidrossanitário, facilita tudo. Porque você tendo uma parede comum uma em cima da outra, você consegue otimizar esses ambientes e você consegue também ter uma economia muito boa, tá? Então aqui, as paredes estão alinhadinhas, a gente tem aqui o piso na parte superior, uma madeirada que eu coloquei. Ainda estou escolhendo um modelo, mas acredito que seja esse em régua, tá? Que ele trabalha bastante essa ideia da rusticidade que ele quer. E na parte superior, que eu acredito ser um ambiente mais dele, pô, vai ser perfeito chegar ali, ter um ambientezinho, um pisozinho diferenciado. Eu tô pensando aqui no vinílico, mas eu ainda tenho que pesquisar sobre a questão do vinílico em ambientes mais praianos. O vinílico ele tá mais caro mesmo,
Mas como é uma área menor, vale a pena investir nisso para ter aquele piso quentinho, né? Você pisar naquele piso gelado. E aí a gente vai ver. Mas aqui o porcelanato em régua também dá certo aqui, super certo. Mesma coisa, sala de jantar, cozinha linear. A gente tem aqui uma península, tá? E a gente tem aqui a área de estar com a TV que vai ficar aqui, beleza? Mesma coisa aqui, a gente tem aqui as duas portas que dão acesso aos quartos. E a gente tem aqui o banheiro na parte superior, beleza? Os quartos, as mesmas dimensões do antigo, como eu falei, as paredes estão todas alinhadinhas. Isso gera economia, isso gera facilidade nos projetos complementares. Agora a gente vai sair aqui na lateral. Uma coisa importante em casa de praia, casa de litoral onde tem muito vento, é você deixar espaço para ventilação lateral, tá? Essa ventilação tem que correr, porque o vento em praia é bastante forte, né? E aí você quer perder a ventilação em toda a região da sua casa, colhe essa casa na parede, tá? Pô, Max, mas eu quero otimizar espaço e tal, não sei o quê. Beleza, cada um com sua prioridade, mas eu sempre recomendo, pô, deixa o espaço, nem que seja ali 70 centímetros, que esse vento ele corre e você vai ter uma casa arejada, você vai ter uma casa ventilada, você vai ter aberturas estratégicas na sua casa que vão facilitar. Você não vai ter uma casa quente, entendeu? Então, isso é muito importante. Agora, entrando aqui na área gourmet, a gente tem aqui um espaço que ele pediu para a gente caprichar aqui na parte de cobertura, na parte de rusticidade. A gente tem uma piscina, né, que foi o que a gente conseguiu fazer, a gente aumentou essa piscina ao máximo. Essa piscina aqui, ela tá com 3,37 por 3,80. Tá uma piscina gigantesca, monstra. A gente tá uma piscina confortável, boa. Nessa parte aqui a gente tem uma prainha. O que é a prainha? A prainha é só um espaçozinho para mais raso, caso as pessoas queiram ficar sentado, botar uma cadeira, aquelas cadeiras que ficam ali mais dentro da piscina. Tudo isso aqui eles conseguem nessa prainha, tá? Aqui a gente tem um canteiro, a gente tem algumas plantinhas, tá? Que essas plantas eu ainda vou renderizar. Esse projeto, depois de aprovado hoje, né? Se ele aprovar tudo que está aqui, caso ele não aprove, faça alguns ajustes, eu já vou subir ele renderizado para fazer aquele vídeo lá, passeio virtual, tá bom? Beleza? Aqui a gente tem um piso que remeta a alguma pedra natural. Eu coloquei aqui um modelo para eu não esquecer. Como é que eu faço, tá, gente? Para vocês entenderem aqui. Isso aqui eu coloco texturas semelhantes. Então eu sei que a pedra aqui que eu queria colocar vai ser uma pedra mais bege com alguns detalhes em preto, alguma coisa assim. Tá? Então isso aqui vai me ajudar bastante depois na hora de escolher os investimentos. E eu vou mostrar para o cliente, depois ele aprovando esse estilo, ele aprovando a casinha, o modelo, o estilo, aí eu vou começar a listar os revestimentos e mandar para ele. Tá? Caso o cliente tenha algum revestimento que ele queira colocar, ele manda para mim e eu vejo onde eu consigo encaixar, mas 90% das vezes o cliente não tem conhecimento disso e a gente tem a função aí de trazer texturas para ele ter aquela noção. Tá? Então, por exemplo, a cor aqui já está um souvenir, porque eu tenho já um padrão da souvenir aqui no projeto, mas aí essa cor, pô, eu gostei dessa cor, não gostei dessa cor, bota um mais claro, mais escuro, já tem essa noção. Aqui, pô, eu gosto dessa telha cerâmica, ou não, eu gosto de uma telha mais branca, uma telha mais preta, enfim, a gente vai fazer essas escolhas, tá? Vamos voltar aqui para a gourmet. A área gourmet é uma área gourmet ampla, que a gente tem aqui, a gente tem uma mesa que cabe até 6 pessoas, 7, até 8, né? Tem um espaço aqui de cadeira que cabe 2 cadeiras facilmente. Então a gente bota aqui 2 cadeiras, cabe 8 pessoas aí na festa, fazer assim uma área gourmet top, tá? Essa parede aqui eu ainda vou colocar aqui um revestimento, tô pensando aqui em que tipo de revestimento eu vou colocar e eu vou fazer o teste para ver se não fica muito sobrecarregado, tá? Aqui os móveis, queriam móveis amadeirados mesmo, com madeira, sem CMDF, tá? Essa parte aqui foi na verdade não foi um pedido, ele não me pediu, eu quero um móveis planejados de MDF, é porque para ornar com a rusticidade,
Eu acredito que móveis de madeira fiquem muito melhores, tá? É uma opinião minha. Tem gente que prefere MDF, eu acho que MDF para casa de praia, questão interiores. E é um interiores assim bem fraco, não interiores assim que a gente vê nessas casas mais tradicionais. Acho que aqui esses móveis de madeira eles vão ficar legais, esses detalhes e tal, que ficam bem bacana. Bancada preta, para a gente não sobrecarregar também o orçamento. E outra coisa que traz rusticidade é essa moldura aqui, tá? Você vê que ela tem uma moldura, esse armário está embutido em uma alvenaria. A gente tem uma base e a gente tem uma lateralização, tá? Imagina, sem isso aqui, ele ia ficar meio que carinha de cozinha tradicional. Tradicional não, moderna, que não é a pegada. Então aqui a pegada é eu quero madeira, eu quero uma prateleira grossa de madeira, para a gente conseguir realmente trazer essa rusticidade, tá? E aqui a famosa, né, óbvio, não podia faltar, uma churrasqueira de tijolinho, tá? E aproveitando que aqui ele também queria o quê? Além da churrasqueira, ele queria um forno a lenha. Então a gente colocou aqui um modelinho de forno a lenha com a chaminé, acredito, saindo aqui por cima do telhado. Então assim, é uma área gourmet que, pô, você trabalha a inclinação, ela amplia, não adianta. Quando você trabalha a inclinação numa área gourmet, a gente tem a inclinação aqui de 30%, 35%, ela vai ampliar. E ela ampliando, ela tira aquela ideia de que é um espaço apertado. Aqui não é um espaço apertado, aqui é um espaço estreito. A gente tem aqui uma medida, 4 metros, eu acho. Se não for 4, é bem próximo de 4. Ou não, 3,48. Então não é uma coisa assim absurda de grande, mas se você olhando para cá, você tem essa amplitude por conta da altura. Então, você tem uma amplitude legal aí. Entendeu? Então isso tudo conta, isso tudo a gente está fazendo o máximo que pode, tá? Você vê aqui que a gente não tem um beiral, a gente trabalhou com madeira, a gente trabalhou com uma telha inclinada, a gente tem algo na parede, eu acredito que a parede não vai ficar branca, a gente vai botar alguma textura nela e tal. Botei uma cascata, né? A cascata ela deixa aquela piscina mais divertida, deixa aquele ambiente mais relaxante, tá? E outra coisa que eu quero fazer também, eu quero ver se eu coloco um meio pergolado em algum lugar aqui, sabe? Como se fosse aqui apoiado aqui, ó. Se colocasse nessa parede aqui as vigas embutidas nessa parede e a gente coloca uma viga parafusada aqui para a gente conseguir puxar essas vigas, né? Uma piscina e fazer tipo uma área de sombra, né? Porque aí você consegue relaxar, ficar ali tranquilo enquanto tá banhando de piscina, que é bacana, é um ambiente, pô, legalzão. Tá? E deixa eu ver, é isso. A questão dos quartos a gente ainda vai decidir. A questão das janelas, eu abri só a superior para a área da piscina. Então quando ele estiver aqui, ele tá conseguindo ver a piscina. Quando ele não estiver aí, a casa estiver alugada, tá tranquilo, tá? E o último detalhe que eu ainda tô pensando como vai ser esse guarda-corpo amadeirado aqui, que eu acho um charme. Eu acho um charme demais. Esse tá bem simples, né? Acho que eu vou colocar umas madeiras mais grossas assim para dar aquela rusticidade, aquela imponência na fachada. E eu tô vendo se aqui eu deixo pintado dessa cor mais bege ou se eu coloco também um revestimento amadeirado. Tô vendo ainda, tá? Tô vendo ainda. Claro, isso tudo, gente, é o que é. Essa semana, da semana passada para cá, eu criei esse projeto, eu fiz esse 3D. Tá? Hoje, umas 5 horas, eu vou apresentar para o cliente aprovando, aí a gente parte para o interiores. O cliente não aprovando, ele vai me listar o que ele não aprovou, eu faço as alterações. Fazendo essas alterações, aí a gente consegue aí chegar ao resultado final. Chegando ao resultado final, a gente parte para o interiores. Entendeu? Então assim, o projeto aqui no escritório, ele é com esse intuito de projetar junto com o cliente. O cliente ele tem que participar. Porque isso gera a chance de retrabalho lá na frente, dele demolir uma parede porque ele não gostou, a gente reduz ao máximo, tá? Então assim, participe do projeto, beleza? Aqui no escritório a
gente tem um processo que vai te fazer participar. Você vai gostar do processo. É um processo gostoso. Muitos clientes gostam desse processo justamente para a gente chegar a um resultado ideal. Por isso que eu prometo, gente, a casa vai ter a cara de vocês. Ah, mas só faz casa com telhado, só faz casa assim, nesse teu estilo. É porque eu posto só isso, mas já fiz casa de todo tipo aqui. Sou especialista em residencial. E quem é especialista em residencial, ele não pode ser especialista em um modelo específico de casa, um estilo específico de casa. Ele posta mais um modelo, que ele quer atrair aquele tipo de cliente. Óbvio, eu quero atrair mais clientes que gostam de litoral. Eu estudo mais para isso. Mas atraio também aquele cliente moderno, aquele cliente que tem, porque cada casa precisa ter a identidade do cliente. Então eu já fiz casa moderna, contemporânea brasileira, rústica, industrial. Por quê? Porque eu sou especialista nesse sentido, de pegar a essência da pessoa, fazer um processo legal e trazer aqui para entender. Quando eu entendo, eu consigo espelhar o que estava na sua cabeça e jogar no projeto. É isso que um especialista em residencial tem que fazer, tá? Tem que fazer. Claro, se você se identifica com o estilo, isso facilita bastante, né? Óbvio. É isso. Então, se você gostou do vídeo, deixa aqui seu comentário. Se você gosta desse tipo de modelo de vídeo, se você tem alguma sugestão, comenta aqui. Vou voltar também com os vídeos das casas, tá? Tem algumas aqui bem bonitas aqui pra gente mostrar no projeto, no canal. E se inscreva para me ajudar a chegar aí nos 600, 700 inscritos, tá certo? Até o próximo vídeo e tchau!